eu sou Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. Hoje o assunto é um dos suportes mais utilizados no mundo gráfico. Ele se apresenta das mais diversas formas, cores, texturas. E quais são as características desse material? Como é que ele é fabricado? Como é que ele pode ser utilizado na produção gráfica? É isso que nós vamos ver. Com vocês, o fabuloso papel. O papel é um dos mais diversos produtos do mundo gráfico. Tem papéis de todo tipo e para todas as finalidades. Esse material é ainda mais antigo do que a própria gráfica. Para variar, a origem do papel está na China. Ele foi inventado em torno do ano 100 pelo eunuco Tsai Lun e era feito de restos de trapos, redes de pesca, cascas de árvores ou troncos de bambu. Esses materiais eram macerados e cozidos até que suas fibras se separassem totalmente. Misturadas com água, depois elas eram coadas em uma peneira fina até formarem uma folha sobre essa peneira. Depois de seca, essa folha de fibras entrelaçadas podia ser utilizada como suporte da escrita. Os chineses guardaram o segredo da fabricação de papel por mais de 5 séculos. Por volta do século VIII, o mundo árabe descobriu o segredo da fabricação do papel. Com a abundância de vegetais como o cânhamo e o linho, que portam excelentes fibras para essa finalidade, a produção se espalhou muito para outras regiões da Ásia e também no norte da África. Com a conquista da Sicília e da Espanha no século XI pelos árabes, o papel chegou à Europa. A partir do século XIV, a produção de papel se espalhou por outras cidades da Europa e se intensificou a partir do nascimento da imprensa no século XV. Com o movimento de colonização, o papel chegou à América. A produção industrial de papel começou no século XIX, com a expansão da impressão de jornais e romances, cujas altas tiragens começaram a exigir grandes quantidades desse material. Em 1797, o Louis-Nicolas Robert, que era um soldado e engenheiro mecânico francês, patenteou a primeira máquina de fabricação de papel em bobinas, papel contínuo. Essa máquina viria a ser o embrião da Fourdrinier. Essa máquina foi patenteada uns 10 anos depois na Inglaterra, por Henri e seu irmão Cilly Fourdrinier. A invenção custou um dinheirão e levou os irmãos à bancarrota. Bem, mas essa máquina é a base dos modernos equipamentos de fabricação de papel. A indústria nos oferece hoje uma ampla gama de tipos de papel. Ficando só naqueles destinados a uso gráfico, nós já temos uma infinidade de opções, todos com características diferentes, cor, textura, opacidade. Então, como é que a gente pode organizar esse universo? A gente pode classificar os papéis em grupos de acordo com as suas principais características. A opacidade, a cor, o peso e o tipo de acabamento superficial que ele tem. Além disso, a gente ainda tem o sentido de fibra e o formato, que interessam muito para a produção gráfica. Eu vou falar disso mais tarde. Todas essas características são provenientes do processo de fabricação do papel. Então é interessante a gente conhecer um pouco como é esse processo de fabricação para poder compreender por que lá no fim saem produtos tão diferentes, tão diversos, tão variados. O papel é resultado de uma equação até que bem simples. Ele está composto de 3 coisas: água, celulose e energia.
Nós juntamos esses ingredientes praticamente da mesma forma que os chineses já faziam mais de 2000 anos atrás. É claro que hoje, numa velocidade, num volume muito maior. A fabricação de papel se dá em 4 estágios: a obtenção da pasta de celulose, a preparação dessa pasta, a formação da folha contínua e o acabamento. Na obtenção da pasta, as toras de madeira são picadas e cozidas em digestores com substâncias químicas, como sulfitos e sulfatos de enxofre e soda cáustica, que permitem separar a celulose dos outros componentes da madeira que não interessam para o papel. Quem já passou perto de uma fábrica de papel vai se lembrar daquele cheiro. São sulfitos de enxofre. Ah, então é isso? A massa passa então por um processo de fibrilação, que significa esgarçar aquelas fibras, aumentando a área de contato entre elas, e assim o papel adquire maior resistência. Nesse estágio, a pasta está ainda com aquela cor natural e ela recebe o nome de pasta Kraft. Daí que os papéis que passam para a etapa de formação da folha sem o branqueamento terem essa cor parda dos papéis Kraft que a gente conhece muito bem. Ah, então é isso! Depois vem a limpeza, onde são eliminadas as impurezas, e a pasta recebe cargas minerais que preenchem aquele espaço entre as fibras. É nesse estágio que se define a opacidade do material. Quanto mais cargas minerais adicionadas, mais opaco ele será. Começa então a etapa de preparação. E a pasta é branqueada e pode receber corantes e pigmentos coloridos. O chamado papel colorido na massa nasce aqui. O papel branco é usado em muito mais produtos que o colorido e a estrutura de produção é a mesma. Então, fora os custos dos corantes, essa é uma das razões para os coloridos serem tão mais caros que os brancos. Ah, então é isso! Agora essa pasta vai passar para outra etapa da fabricação, que é a formação da folha. Se adiciona muita água nessa pasta. Nessa caixa de entrada, a proporção é 1% de pasta para 99% de água. Essa sopinha rala entra na famosa mesa plana Fourdrinier, uma peneirona que está em constante movimento e por onde essa água vai escorrendo e deixando na superfície da tela uma folhinha fina de fibras orientadas em determinada direção. Daí vem o sentido de fibra do papel, que é uma característica fundamental para o uso gráfico. Ah, então é isso! Quanto mais massa é liberada na entrada da máquina, mais peso terá o papel. As diferentes gramaturas vêm daí. Depois de seca, a folha passa por calandras de pressão. Quanto mais calandrado é um papel, mais fino ele é. Papéis de mesmo peso podem ter espessuras diferentes, dependendo dessa calandragem. Os papéis revestidos, tipo couché, passam ainda por outros processos. Eles recebem uma cobertura superficial, composta de substâncias como carbonato de cálcio, caolin, látex e outros aditivos. Essa camada reduz a irregularidade da superfície, por isso eles são muito lisos. Esse acabamento pode ser fosco ou brilhante, também dependendo da calandragem. Ah, então é isso? E é também na calandragem que se pode aplicar um acabamento superficial diferenciado nos papéis. Finalmente, esse rolo jumbo é cortado em bobinas menores ou folhas de diferentes formatos.
Bem, esse foi um resumo bem rápido do processo de fabricação, só para a gente entender de onde vêm as características principais do material. Eu deixo aqui na descrição desse vídeo um link para um vídeo da Companhia Suzano de Papel e Celulose, onde esse processo de produção do papel é mostrado com bastante detalhe. E estou deixando também o link para o Portal do Papel, que é um site super interessante da Cláudia Ferreira, que contém muita informação atualizada de fontes confiáveis sobre o papel, sobre esse material. É claro que esse é um assunto muito extenso, então eu resolvi dividir em vários episódios. Então, nos próximos, nós vamos ver cada uma dessas características: opacidade, cor, gramatura, acabamento superficial, sentido de fibra e também os formatos de papel, as informações sobre os fornecedores nacionais, internacionais, enfim, todas essas outras informações nós vamos ver mais detidamente em episódios específicos, seguindo esse daqui. Bem, então por hoje é só e eu espero você nos próximos episódios para o detalhamento desse assunto. Tchau, tchau!